Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo junto. Segunda-feira começando, semana ótima para todo mundo, semana de Libertadores, Fluminense fechando a sua participação na fase de grupos contra o Alianza Lima, quarta-feira, 9h30 da noite, jogo no Maracanã, jogo para disparar, jogo para chegar a 14 pontos e ficar como um dos principais classificados no ranking da Libertadores desse ano e quem sabe ter vantagens contra quase todos os times a partir da fase de oitava de final, a partir do mata-mata. Pois é, tem algumas coisas sobre o time que joga quarta-feira, inclusive informações sobre o treino desta manhã no CT Carlos Castilho e também mercado da bola. Tá aquecendo, né, galera? Tá esfriando a temperatura, mas o mercado da bola tá esquentando e o Fluminense tem jogador para chegar, tá de olho em valores do mercado sul-americano e agora tem propostas também por jogadores que estão atualmente no grupo, quem sabe para se transferir para o velho mundo, lá para a Europa. Vou contar a partir de agora, vem! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ilan FC. Se você não é inscrito ainda, tá esperando o quê? Já passamos dos 30 mil, você tá ficando para trás, não tá inscrito, é de graça, cara. É 0800, clica aí embaixo, me dá essa moral, se inscreve no canal e também, ó, fortalece, deixa o like que é muito importante aqui pro meu trabalho, tá bom? Gente, vou começar falando do time. Fluminense joga quarta-feira, Alianza Lima, Maracanã já com mais de 40 mil torcedores garantidos, teremos um grande público. Não sei se estará completamente lotado, mas provavelmente teremos algo ali na casa dos 50 mil espectadores para esse jogo de quarta-feira. O Fluminense não fez uma fase de grupos, digamos, brilhante em termos de performance, em termos de atuações, mas está com uma pontuação dentro do esperado, né, dentro das previsões mais otimistas. Me lembro que antes da Libertadores começar, quando saiu o sorteio da fase de grupos, eu havia feito uma previsão de 13 pontos. Né, era a minha previsão que o Fluminense conseguiria nessa fase de grupos da Libertadores. Provavelmente chegará a 14. Basta vencer o Alianza Lima. Repito, não foi exatamente uma fase de grupos que você fale, ó, o time está muito bem, mas em termos de pontuação, de classificação, acho que está ótimo, né? Está até um pouquinho acima do esperado, e o Fluminense, se fizer esses 14 pontos, vai ter vantagem contra, provavelmente, 13 times, 12 times das oitavas de final, porque ele só vai ter talvez 3 times à frente dele. Se vencer, deve ficar entre os 4 principais pontuadores da fase de grupos. Então só não terá vantagem contra os 3 que ficarem à frente dele na fase de mata-mata, né? E a vantagem nessas fases é decidir em casa, nas oitavas, nas quartas e nas semifinais. A gente lembra que a final é em jogo único. O Fluminense está se preparando, eu trouxe a notícia ontem em primeiríssima mão aqui no canal, você ficou sabendo aqui primeiro, que todos os jogadores que estavam machucados, em fase de recuperação, de transição, todos voltaram a treinar ontem, com exceção de André, né, que precisa de mais algumas semanas para voltar a campo, e do Lelê, que não deve mais jogar nessa temporada. Então André e Lelê são os únicos habitantes do departamento médico. Todos os outros, pela primeira vez em muito tempo, estavam disponíveis para o técnico Fernando Diniz em campo, né? E assim aconteceu de novo nesta manhã de segunda-feira. Então, Samuel Xavier, Marlon, Douglas Costa, Thiago Santos, Manuel, estava todo mundo em campo ontem e hoje. Significa dizer que todos estão disponíveis para o jogo de quarta-feira. E significa a gente tentar adivinhar quem é que o Diniz pode aproveitar desses que estão voltando. Eu arriscaria que talvez nenhum deles seja titular, pela questão de que estão voltando agora, de que ainda não tem um acúmulo de treinos realizados, né, com os demais jogadores, já em plenas condições, para que eles estejam com ritmo de jogo para começarem a partida. Pode ser que um comece, não acho impossível. Samuel Xavier na lateral, talvez Marlon na zaga, quem sabe Marquinhos, né, se o Samuel ainda não estiver em condições, não acho impossível que algum desses seja titular. Quem sabe o Thiago Santos, né, que o Diniz gosta tanto na zaga, que era titular na cabeça do treinador no começo da temporada. Vamos aguardar, né? Amanhã, no treino dessa terça-feira, a gente já deve ter um desenho do que ele vai botar em campo. Nesta segunda-feira, o Diniz não colocou, né, times titulares contra reservas. Foi o chamado treino alemão, né, todo mundo contra todo mundo, misturado. Então, eu estou trazendo a informação de como foi o treino, mas não tenho como dar a escalação, não sou adivinho, nem fico chutando nada aqui para vocês. Eu trago informação. Então, hoje o Diniz ainda não separou titulares e reservas, portanto não colocou em campo, né,
o esboço do que vai ser o time de quarta-feira. Quem sabe amanhã, e aí você vai saber aqui primeiro, como sempre. Tá bom? Mas a gente pode esperar que vai ter novidades. Se não o time titular, pelo menos ali entre os reservas, a gente vai ver muita gente reaparecendo e o elenco praticamente completo, repito, exceção de André e Lelê, para essa partida que encerra a fase de grupos da Libertadores. Gente, mas o mercado da bola, o mercado de transferência, está chegando aí a janela de transferências, né, em julho, está aquecendo, está aquecendo. Tem gente de olho em jogadores do Fluminense, e o Fluminense está de olho num novo reforço vindo lá do Uruguai, vou contar isso em instante. Primeiro deixa eu repassar para vocês que tem time turco de olho em Douglas Costa. Pois é, olha aí a notícia na tela para você. Está aí no Antalyaspor, que é um site de informações turco, e o Antalyaspor, que é um time da Turquia, quer o Douglas Costa. E segundo o Antalyaspor, esse site aí, segundo eles, além do Douglas Costa, o Antalyaspor também quer o Dudu, né, do Palmeiras, o Lucas Moura, do São Paulo, e o Ener Valencia. Lembra do Ener Valencia, do Internacional? Pois é, também estão de olho nele, né? Então, alguns reforços brasileiros na pauta do Antalyaspor, que é dirigido hoje pelo Alex. É o Alex que jogou no Coritiba, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro. Era um ótimo jogador, né? O Alex hoje é o treinador lá do time turco, estaria de olho no Douglas Costa. O Douglas tem contrato com o Fluminense até o meio do ano que vem. E não está fazendo exatamente uma temporada muito boa, né, galera? Nem tem jogado com tanta frequência, se machuca bastante. É um jogador que tem ficado até mais no departamento médico do que em campo. Até, para ser bem justo, ele atuou em 16 partidas esse ano. Não parece não, mas atuou em 16 partidas do Fluminense esse ano, nas 28 que o Flu tem no total. E ele não chegou exatamente no começo. Dá para dizer que o Douglas até apareceu em vários jogos, né? E ele tem uma assistência, por enquanto, nessa temporada, não fez nenhum gol, mas tem uma assistência. Se não me engano, a assistência dele foi o gol contra o Alianza Lima, exatamente contra esse Alianza Lima, o gol de empate do Marquinhos de cabeça na primeira partida dessa Libertadores, na primeira partida dessa fase de grupos, em que o Fluminense nem jogou bem, mas conseguiu aquele empate com o Marquinhos já no segundo tempo, perto do segundo tempo. O cruzamento no escanteio foi do Douglas Costa. Gente, pois é, Douglas Costa, então, está na mira do time turco, mas o Fluminense está de olho num reforço sul-americano, aliás, em dois, né? Eu já trouxe aqui a notícia ontem do Jader Quiñones, que é um meia colombiano. O Fluminense estaria monitorando, estaria com conversas avançadas para trazer o Jader Quiñones, que passou pela seleção colombiana no fim do ano passado, jogador de 23 anos, quem sabe, né? A imprensa colombiana diz que a coisa está muito bem encaminhada por lá, e esse aí custa mais ou menos barato, vai custar no máximo em torno de $1 milhão. Mas o Flu está pensando em algo um pouco maior, né? Olha aqui na tela para você a informação do jornalista uruguaio Uriel Yugt. E ele fala o seguinte: o Facundo Bernal, que é um volante de 20 anos do Defensor Sporting, que acaba de sagrar campeão do torneio Apertura no Uruguai, esse jogo foi ontem, né? Ele está na mira do Fluminense. E o Flu teria mandado um olheiro para esse último jogo. Esse jogo foi contra o Cerro Largo. Vitória do Defensor Sporting por 3-1, nesse jogo contra o Cerro Largo, e o Fluminense teria mandado um representante lá para observar o Facundo Bernal, que custa, segundo o jornalista, o Uriel, custa $6 milhões o passe dele. Caro, né, gente? $6 milhões dá algo aí próximo de 32, 33 milhões de reais. Ele tem no torneio Apertura, nessa temporada, 1 gol e 2 assistências. E ele jogou na seleção sub-20 do Uruguai. Então, Facundo Bernal, esse volante, parece que joga também como meia, enfim, um jogador de meio campo, né, uma espécie de Lima uruguaio, também está na mira do Fluminense, segundo a informação do jornalista, mas é bem salgado o valor. $6 milhões para o Fluminense é muito dinheiro para qualquer clube brasileiro, mas não sendo Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro, fica bastante pesado, bastante salgado. É um investimento, precisa ser muito bem pensado. Obviamente, o melhor caminho seria tentar, por exemplo, um empréstimo inicialmente, do que pagar mais de $30 milhões num jogador que para nós é desconhecido, né? Mas repito, ele já passou pela seleção sub-20 do Uruguai, um jogador de 20 anos, jovem. Só de ser jovem, só de ter essas credenciais, para mim já fica um pouquinho mais esperançoso, né? Só acho que o valor é muito alto para uma aposta que não seja tão segura assim, mas as informações sobre ele, né, se você der uma pesquisadinha rápida sobre
sobre o que joga o Facundo Bernal são boas, né? As referências que eu tenho iniciais são de que é realmente um bom jogador, esse aí é um jogador que vale a pena se esforçar para tentar trazer. Só tem que tentar barganhar um pouquinho esse preço, porque senão fica muito pesado. E claro, né, esperar que se por acaso ele vier, que dessa vez o Diniz tenha sorte com o jogador uruguaio, que parece não ter sido o caso com o Léo Fernandes e parece não ser o caso muito com o Terans, né? O Fluminense não tem se dado muito bem com uruguaios, ao contrário do que acontece com o John Arias, que é colombiano, então talvez ali a vinda do Quiñones desperte um pouco mais de esperança para o torcedor do Fluminense. Nós vamos aguardar então agora idas e vindas ao mercado da bola aquecido. Bota a opinião de vocês aqui embaixo, deixa eu saber o que vocês acham sobre essas possibilidades. Eu gosto da possibilidade do Fluminense trazer reforços da América do Sul. O mercado aqui sul-americano é muito rico, né, em nomes baratos, né, em termos, se você comparar com o mercado europeu, e na verdade são jogadores muitas vezes que estão ali, digamos, escondidos ou nessas equipes sul-americanas menos expressivas, mas que podem ser muito úteis e podem crescer muito com uma camisa grande como é do Fluminense, do atual campeão da Libertadores. Bota a opinião aqui de vocês aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado, a gente se vê. Valeu.